A mim, ó Deus, fazei justiça, defendei a minha causa contra a gente sem piedade, do homem perverso e traidor, libertai-me, porque sois o Deus, o meu socorro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos irmãos e irmãs, bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa Santa Missa Dominical, ainda sendo transmitida pelas redes sociais. Nos unimos em oração, se não podemos fisicamente estarmos próximos, mas sim na oração, no Espírito Santo estamos unidos. Apresente ao Senhor as suas intenções para essa Santa Missa. Hoje o Senhor nos mostra que Ele é o Senhor que nos dá esperança, a verdadeira esperança. Peçamos a Ele que nos auxilie nesse período tão difícil para nós, para a nossa sociedade, para nossas comunidades, para a nossa paróquia, para o mundo. Antes de iniciarmos a nossa Santa Missa, devemos, queridos irmãos e irmãs, diante de Deus, reconhecer que somos necessitados dEle. Todos esses momentos de tribulação, de sofrimento, servem para isso, para que nós tenhamos a consciência firme e forte que nós dependemos e esperamos naquele que é o Senhor da vitória, é o Senhor do universo, o Senhor da vida, não da morte. Peçamos a Ele então que nos perdoe. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, que nos mandastes perdoar-nos mutuamente, antes de nos aproximar do vosso altar, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, que na cruz destes o perdão aos pecadores, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que confiastes à vossa Igreja o ministério da reconciliação, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Senhor nosso Deus, dai-nos por vossa graça caminhar com alegria na mesma caridade que levou o vosso Filho a entregar-se à morte no seu amor pelo mundo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, vamos juntos ouvir a palavra de Deus. Preparemos o nosso coração para escutar e acolher os seus preceitos. Ouçamos. Leitura da profecia de Ezequiel. Assim fala o Senhor Deus: Ó meu povo, vou abrir as vossas sepulturas e conduzir-vos para a terra de Israel. E quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair delas, sabereis que eu sou o Senhor. Porei em vós o meu Espírito, para que vivais, e vos colocarei em vossa terra. Então sabereis que eu, o Senhor, digo e faço. Oráculo do Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
No Senhor toda graça e redenção. Das profundezas eu clamo a vós, Senhor, escutai a minha voz. Vossos ouvidos estejam bem atentos ao clamor da minha prece. No Senhor toda graça e redenção. Se levardes em conta nossas faltas, quem haverá de subsistir? Mas em vós se encontra o perdão. Eu vos temo e em vós espero. No Senhor toda graça e redenção. No Senhor ponho a minha esperança, espero em sua palavra. A minha alma espera no Senhor, mais que o vigia pela aurora. No Senhor toda graça e redenção. Espere Israel pelo Senhor, mais que o vigia pela aurora, pois no Senhor se encontra toda graça e copiosa redenção. No Senhor toda graça e redenção. Ele vem libertar a Israel de toda a sua culpa. No Senhor toda graça e redenção. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Vós não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se realmente o Espírito de Deus mora em vós, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Se, porém, Cristo está em vós, embora vosso corpo esteja ferido de morte por causa do pecado, vosso espírito está cheio de vida, graças à justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos mora em vós, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos vivificará também vossos corpos mortais, por meio do seu Espírito que mora em vós. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Deus Todo-Poderoso, purificai meu coração e lábios, para que anuncie dignamente o vosso Santo Evangelho. Glória a vós, ó Cristo, Verbo de Deus. Eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Quem crê em mim não morrerá eternamente. Glória a vós, ó Cristo, Verbo de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo havia um doente, Lázaro, que era de Betânia, o povoado de Maria e de Marta, sua irmã. Maria era aquela que ungira o Senhor com perfume e enxugara os pés dele com seus cabelos. O irmão dela, Lázaro, é que estava doente. As irmãs mandaram então dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. Ouvindo isto, Jesus disse: Esta doença não leva à morte. Ela serve para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus era muito amigo de Marta, de sua irmã Maria e de Lázaro. Quando ouviu que este estava doente, Jesus ficou ainda 2 dias no lugar onde se encontrava. Então disse aos discípulos: Vamos de novo à Judéia. Os discípulos disseram-lhe: Mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejar-te, e agora vais outra vez para lá? Jesus respondeu: O dia não tem 12 horas? Se alguém caminha de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se alguém caminha de noite, tropeça, porque lhe falta a luz. Depois acrescentou: O nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou acordá-lo. Os discípulos disseram: Senhor, se ele dorme, vai ficar bom. Jesus falava da morte de Lázaro, mas os discípulos pensaram que falasse do sono mesmo. Então Jesus disse abertamente: Lázaro está morto.
mas por causa de vós. Alegro-me por não ter estado lá, para que creiais. Mas vamos para junto dele. Então Tomé, cujo nome significa gêmeo, disse aos companheiros: vamos nós também para morrermos com ele. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro sepultado havia 4 dias. Betânia ficava a uns 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos judeus tinham vindo à casa de Marta e Maria para as consolar por causa do irmão. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim, eu sei que o que pedires a Deus, Ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus: teu irmão ressuscitará. Disse Marta: eu sei que ele ressuscitará na ressurreição do último dia. Então Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Crês isto? Respondeu ela: sim, Senhor, eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Depois de ter dito isto, ela foi chamar a sua irmã Maria, dizendo baixinho: o Mestre está aí e te chama. Quando Maria chegou, ouviu isto, levantou-se depressa e foi ao encontro de Jesus. Jesus estava ainda fora do povoado, no mesmo lugar onde Marta se tinha encontrado com ele. Os judeus que estavam em casa, consolando-a, quando a viram levantar-se depressa e sair, foram atrás dela, pensando que fosse ao túmulo para ali chorar. Indo para o lugar onde estava Jesus, quando o viu, caiu de joelhos diante dele e disse-lhe: Senhor, se tivesse estado aqui, o meu irmão não teria morrido. Quando Jesus a viu chorar, e também os que estavam com ela, estremeceu interiormente, ficou profundamente comovido e perguntou: onde o colocastes? Responderam: vem ver, Senhor. E Jesus chorou. Então os judeus disseram: vede como ele o amava. Alguns deles, porém, diziam: este que abriu os olhos ao cego, não podia também ter feito com que Lázaro não morresse? De novo, Jesus ficou interiormente comovido. Chegou ao túmulo. Era uma caverna fechada com uma pedra. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, a irmã do morto, interveio: Senhor, já cheira mal. Está morto há 4 dias. Jesus lhe respondeu: não te disse que se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. Jesus levantou os olhos para o alto e disse: Pai, eu te dou graças porque me ouviste. Eu sei que sempre me escutas, mas digo isso por causa do povo que me rodeia, para que creia que tu me enviaste. Tendo dito isso, exclamou com voz forte: Lázaro, vem para fora. O morto saiu, atado de mãos e pés com os lençóis mortuários e o rosto coberto com um pano. Então Jesus lhes disse: desatai-o e deixai-o caminhar. Então muitos dos judeus que tinham ido à casa de Marta e viram o que Jesus fizera, creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Este evangelho de hoje, a liturgia de hoje, ela é muito propícia. O Senhor, pela sua divina providência, Ele nos concede tamanha graça. Nesse momento em que nós vivemos, com tamanha preocupação, tamanha ansiedade, tamanha falta de esperança, às vezes, por causa de muitos,
esse Evangelho nos é propício. Espero que possam me perdoar se eu me delongar um pouco mais, mas é que daria para nós fazermos um grande retiro com essas palavras. Primeiro, quero dizer a vocês que a grande aflição do ser humano é a morte. A grande aflição do ser humano é a morte. Deus não nos criou para a morte. Não nos criou para a morte. Isso nós estamos vivendo agora. A maneira com que nós, então, ficamos diante da possível morte nos incomoda e deve nos incomodar. Deus nos criou para a vida eterna. Está escrito na nossa natureza humana. Nossa natureza humana está escrito vivo e vivo para sempre. Deus nos criou para a vida eterna. Mesmo que uma pessoa nem tenha fé, nunca acredite, ela vai fugir da morte. Na sua própria natureza, com instinto ou sem instinto, ela vai fugir da morte. Ela não quer a morte. Isso é uma prova ontológica. Pois bem, quando Deus criou o homem e a mulher, eles não tinham nada de sofrimento. Caminhavam juntos com Deus. Mas com o pecado, da desobediência, comendo do fruto proibido, do conhecimento do bem e do mal, a morte entrou no mundo. No dia em que me desobedecerem, terão que morrer. Pois bem, a morte entrou no mundo por uma desobediência do homem. Mas o homem nunca se acostuma com ela. Nunca vai se acostumar. O fruto da vida, que eram duas árvores no paraíso. O fruto da vida, Deus então agora protege ela. Para dizer, o homem, nesta situação do pecado, se ele agora comer do fruto da vida, ele vai viver eternamente longe de mim, porque o pecado afasta o homem de Deus. Pois bem, Deus não quer que o homem se afaste dele. Se o homem, com um pecado, comer do fruto da vida eterna, eternamente ele vai ficar longe de Deus. Isso é o inferno. Pois bem, o homem foi criado por Deus para a vida. Na primeira leitura nós vimos então Deus pedagogicamente vai educando e ensinando o povo de Deus que Ele é o Senhor da vida. O homem, com esse seu instinto natural, criado por Deus, de querer viver, foi percebendo à sua volta que todas as aflições, tudo aquilo que passa, ele também passa pela sua matéria, vai envelhecendo, adoecendo e pode morrer. Ele tem uma única solução: Deus. Ele reconhece então, diante de tantos e tantos problemas, de tantas e tantas aflições, morte, ele reconhece: um só é o Senhor da vida. Eu preciso dele. Na primeira leitura, o profeta Ezequiel, ele nos mostra. Deus pedagogicamente vai mostrando que ele é capaz dos ossos ressequidos, com seu sopro de vida, trazer de volta, restaurar toda a vida. Aquele povo estava exilado, estava na morte, entre aspas. E ele então clama a Deus: Senhor, salva-nos. E Ezequiel então vai dizer: porém em vós o meu espírito para que vivais. Deus, que no início insuflou nas narinas do ser humano, criado do barro, da argila, da terra, e ele se tornou um ser vivente, com o pecado, nós perdemos essa vida eterna. Precisamos de restauração. Jesus, em alguns sinais que ele fez agora, no Evangelho também de João, nós vimos Jesus que cospe e com o lodo da terra, com a sua saliva e a terra, coloca-se nos olhos do cego e ele volta a enxergar. Nós vimos isso no domingo passado. Jesus é a luz. Ele é a luz que nos tira das trevas para enxergar que Deus é o Senhor da vida. Um outro domingo antes, no terceiro domingo da Quaresma, nós vimos que Jesus é a fonte de água viva. É uma fonte de água viva e vida eterna. Com a samaritana ele diz: de mim, a água que eu darei, ela vai fazer com que as pessoas sejam também fonte de vida eterna. Quem beber dessa água não terá mais sede. Queridos irmãos, o ser humano tem sede de vida eterna. É por isso que nós nos afligimos com tantas e tantas tormentas. Qualquer ameaça à nossa vida, nós nos incomodamos e tem que ser assim. Mas agora eu vos pergunto, por que nós nos incomodamos tanto com a morte? Por que nós incomodamos tanto com a morte?
Sexta-feira passada, na sua bênção Urbi et Orbi, que o Papa Francisco deu para a cidade de Roma e para todo o mundo, ele leu um evangelho muito interessante de Jesus na barca, atormentada pelas tempestades, os seus discípulos aflitos vão acordar Jesus. Jesus estava dormindo. Jesus acorda, os discípulos acordam Jesus e diz: o Senhor não se importa que nós pereçamos? Jesus acorda e diz para eles: por que tendes tanto medo? Ainda não tendes fé? E Jesus então ordena para a tempestade e ela se acalma. Aqui neste evangelho, meus irmãos, Jesus é avisado que Lázaro está doente. Jesus é avisado que Lázaro está doente e ele ainda fica 2 dias sem poder. De repente, então, agora ele decide: vamos subir para Jerusalém. Os seus discípulos até alertam: Senhor, eles estão querendo te matar. Eles querem te matar. E Jesus diz: tem medo da morte também? Vamos. Lázaro está dormindo. Se ele está dormindo, então vai ficar bom. Jesus então explica para eles: olha, Lázaro morreu. E eu me alegro de não ter tido a presença, não estar lá com ele. Como assim? Jesus está nos dizendo: eu me alegro por não ter tido a presença dele, por não ter estado junto a ele, por causa de vós, para que vós creiais. Jesus é o Senhor da vida. É o Senhor da vida. Ele se compadece de nós. Me parece, Padre, que ele é um insensível, que ele não está se importando conosco? Queridos irmãos e irmãs, na segunda leitura nós vamos ver São Paulo dizendo: fique, o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos mora em vós. O que fica na carne é carne. Queridos irmãos, Jesus, ele volta para junto de Lázaro. E ali, ele quer. Está dizendo: essa doença não vai causar a morte dele. A preocupação de Jesus é a morte eterna. Ele então ali, diante daquele povo, aflito: Senhor, se tivesse estado aqui, ele não teria morrido. Diante desse problema que nós vivemos, nos vem a tentação de achar que Jesus não se importa por nós, de achar que Jesus não está presente no meio de nós. Jesus morreu na cruz por você? Ele deve ter passado por dificuldades como você, como muitos agora devem estar passando, fome, sede. Jesus deve ter passado as aflições que você está passando ou que você já passou. Jesus dizia: eu sou o Senhor da vida, eu sou a ressurreição. Todo aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá eternamente. Queridos irmãos, a nossa preocupação deve ser com a nossa alma. Nós somos uniduais. Significa que nós temos um corpo e uma alma. O corpo perece, mas temos que ter consciência: somos cristãos, somos batizados em Cristo, nós recebemos este Espírito, esse Espírito que foi prometido no profeta Ezequiel. Meu Espírito estará com vocês, eu vou enviar meu Espírito. Esse Espírito que Jesus aqui nos deu no batismo, o Espírito Santo. A nossa alma é eterna, meus irmãos. Se nós nos preocupássemos tanto quanto com a nossa alma, que é eterna, assim como nós nos preocupamos com o nosso corpo, como seria muito bom. O Senhor ficaria muito feliz. Não estou dizendo para não se preocupar com o corpo. Se preocupe com o corpo, se preocupe com a sua saúde, faça aquilo que deve ser feito, aquilo que as autoridades estão dizendo para fazer. Ótimo! Mas e a sua alma? E a sua alma? Nós estamos nos preocupando com a nossa alma? O pecado é que trouxe a morte e a morte eterna. Se nós morrermos com o pecado mortal, nós viveremos eternamente, porque a nossa alma criada por Deus é eviterna. A morte não é o fim. É uma passagem. Agora, nós podemos passar para a vida eterna com Deus ou a vida eterna sem Deus. Queridos irmãos, ouçamos o Evangelho de Cristo.
Ele se interessa por nós. Ele chorou. Ele viu a aflição de cada um daqueles e chorou, mesmo tendo dentro dele o Espírito de Deus, ele sendo Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, ele, o Senhor da vida. Por quê? Porque nós vamos perder a esperança nesse momento difícil, em que pessoas estão morrendo, sim. Em que pessoas estão passando por necessidade, sim. Fome, talvez, sim. Daqui a pouco, quem sabe? Por que nos desesperar? Por quê? O Senhor não está com você? Não está comigo? Não é Ele que diz, onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, não estarei com Ele, no meio deles? Estamos reunidos. Nossa matéria é limitada, mas a nossa alma em Deus, em comunhão, podemos estar. Estamos agora em comunhão, com distância física, mas unidos em oração, em espírito e verdade. Queridos irmãos, peçamos ao Senhor que nos perdoe pela falta de esperança, que nos perdoe pelo pessimismo que aflora diante de tantas pessoas, diante de tantos nesse momento que necessitamos sim de estarmos unidos em oração, em comunhão com Deus. Este é o momento, este é o momento. O Senhor, com a sua divina providência, nos dá agora uma oportunidade para pensar: estou preocupado com as coisas que passam? Estou deixando aquilo que é essencial de lado? Deus na sua vida. Peçamos a Ele então essa graça, para que possamos viver esse tempo unidos ao Senhor, com paz no coração, com serenidade, responsabilidade, fazer a nossa parte, nos preparar, nos proteger com a questão da saúde, mas nunca esquecermos de Deus, porque possamos estar limpos no corpo, mas sujos na alma com o nosso pecado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, vamos juntos como uma grande família, uma família de fé, batizados que somos, cristãos, carregando o seu Espírito em nós, Espírito de Deus, cheios de confiança, de esperança, professar a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao 3º dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Juntos, queridos irmãos, vamos elevar agora as nossas preces a Deus. Pedir a Ele, por intercessão de Nossa Senhora, aquela que guardava no seu coração, no silêncio do seu coração, aquilo que não entendia. Nos coloquemos agora, então, confiantes, cheios de esperança, nas mãos de Deus. Por Jesus Cristo, vencedor da morte, oremos a Deus, que é a vida do mundo, e ressuscita os mortos pela força do Espírito Santo, dizendo: ouvi, Senhor, as nossas súplicas. Senhor, dai vida e vigor ao Santo Padre, o Papa, e aos bispos de vossa Igreja. Senhor, ouvi as nossas preces. Senhor, dai vida e vigor aos líderes dos povos e nações. Ouvi, Senhor, as nossas súplicas. Senhor, dai vida e vigor aos doentes, fracos e abatidos. Ouvi, Senhor, as nossas súplicas. Senhor, dai vida e vigor aos doentes que sofrem com a perda de seus entes queridos. Ouvi, Senhor, as nossas súplicas. Senhor, dai vida e vigor a cada um de nós neste caminho de conversão e salvação. Ouvi, Senhor, as nossas súplicas. Senhor, ouvi também a todas as preces, todas as orações que nos pediram as pessoas
as intenções que estão nos corações de cada um dos seus filhos e filhas que nos assistem. Vos pedimos pelas famílias enlutadas, aquelas que já faleceram algum ente querido recentemente, não só pelo vírus, mas de todas as mortes que acometem nossos irmãos, todas, não só das mortes pelos vírus. Vos pedimos que conforte as famílias com a fé na ressurreição. Vos pedimos, Senhor, pelos nossos irmãos enfermos que sofrem nos leitos dos hospitais, não só aqueles pelo vírus, mas que todos aqueles que sofrem doentes nos leitos dos hospitais, que o Senhor dê a força e a perseverança da fé. Vos pedimos pelos nossos irmãos que estão drogados, no vício das drogas, que o Senhor possa dar a graça da libertação desta escravidão. Vos pedimos também pelos nossos irmãos que estão na promiscuidade, na violência, encarcerados, que o Senhor possa tocar no coração ao arrependimento e à conversão. Enfim, por aqueles que já estão passando fome, aqueles que não têm um lar, não têm um emprego, por tudo isso vos pedimos. Ouvi, Senhor, as nossas súplicas. Tudo isso vos pedimos, Senhor, nosso Deus, que vencestes a morte e o abismo ao ressuscitar vosso Filho. Libertai-nos dos pecados que nos prendem, pois vós sois o Deus da vida, por Cristo nosso Senhor. Amém. Queridos irmãos, diante do altar do Senhor agora, apresente a Ele, daí, de onde você estiver, da sua casa, da sua vida, aonde você estiver, apresente a sua vida, as suas dores, as suas esperanças, as suas alegrias, seus projetos. Façamos o nosso ofertório. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra do trabalho humano que agora vos apresentamos e para nós vai tornar pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Pelo mistério dessa água e desse vinho, possamos participar da dignidade do vosso Filho, que se dignou a assumir a nossa humanidade. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e do trabalho humano que agora vos apresentamos e para nós se vai tornar vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. De coração contrito e humilde, sejamos acolhidos por vós, e seja o nosso sacrifício tal modo oferecido que vos agrade, Senhor nosso Deus. Lavai-me, Senhor, de meus faltas e purificai de meus pecados. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Deus Todo-Poderoso, concedei aos vossos filhos e filhas, que formados pelos ensinamentos da fé cristã, sejam purificados por este sacrifício, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Corações ao alto, o nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus, é o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo Senhor nosso. Verdadeiro homem, Jesus chorou o amigo Lázaro. Deus vivo e eterno, Ele o ressuscitou, tirando-o do túmulo. Compadecendo-se da humanidade, que jaz na morte do pecado, por seus sagrados mistérios, Ele nos eleva ao reino da vida nova.
enquanto esperamos a glória eterna, com os anjos, com todos os santos, nós vos aclamamos, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo, ó Deus do Universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor. Porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessai de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Por isso nós os suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu, e enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa Igreja. Reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco, e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós os suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo. O vosso servo Papa Francisco, o nosso Bispo Washington, seus auxiliares Levi e Moacir, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes, lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Atendei às preces da vossa família, que está aqui, está em casa, na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida, e todos os que morreram na vossa amizade. O 7º dia de Nagino Inácio das Chagas. Traga agora à memória seus entes queridos que já se foram. Unidos a eles, esperamos também em nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo, Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por Ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade,
assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não leis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Essa união do corpo do Senhor Jesus, o Cristo, Senhor nosso, que vamos receber no ciclo para a vida eterna. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus vivo, que cumprindo a vontade do Pai e agindo com o Espírito Santo, pela vossa morte dessas vidas ao mundo, livrai dos meus pecados, de todo mal, pelo vosso corpo e vosso sangue, dai cumprir sempre a vossa vontade, e jamais separar de vós. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que o corpo de Cristo me guarde para a vida eterna. Todo aquele que vive e crê em mim não morrerá para sempre, diz o Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o silêncio do seu coração agora, faça a sua comunhão espiritual. Aproxime o seu coração do coração de Jesus. Ele não te abandona, nunca te abandonará. Ele está presente, está do seu lado. Fazer isso, sabemos coração puro que nossa boca recebeu. Que essa dança para nós se transforme para nós em média terra.
Oremos. Concedei, ó Deus Todo-Poderoso, que sejamos sempre contados entre os membros do Cristo, cujo corpo e sangue comungamos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos entoar o nosso hino mariano. Pela Virgem dolorosa, vossa Mãe tão piedosa, perdoai-me, bom Jesus, perdoai-me, bom Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Queridos irmãos e irmãs, vamos para a bênção final. Espero que todos possam ter um bom domingo, uma boa semana. Pedir ao Senhor que nos conceda todas as graças necessárias para perseverar neste momento tão difícil que nós vivemos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Inclinai-vos para receber a bênção. Deus, Pai de misericórdia, conceda a todos vós, como concedeu ao Filho pródigo, a alegria do retorno à casa. Amém. Senhor Jesus Cristo, modelo de oração e de vida, vos guie nesta caminhada quaresmal a uma verdadeira conversão. Amém. O Espírito de sabedoria e fortaleza vos sustente na luta contra o mal, para poderdes com Cristo celebrar a vitória da Páscoa. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, tenham todos um bom domingo, uma boa semana. Ide em paz, que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.